Grata, meu Deus, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de trazer a sua palavra e por mais um momento junto com meus irmãos de fé. Peço que a igreja se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor e abra o seu livro sagrado em Gênesis 35, versículo 16 ao 19. 35. A igreja encontrou? A morte de Raquel. E partiram de Betel, que ficava a pequena distância para chegar a Efratá. E no caminho Raquel entrou em trabalho de parto. E aconteceu que, tendo ela dificuldade em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efratá, que é Belém. Senhor, meu Deus e meu Pai, me coloco na tua presença, Senhor. Que o Senhor me use aqui conforme a tua vontade e que cada palavra que saia seja para o entendimento da tua igreja, seja para o entendimento dos teus servos, Senhor, e que eles possam sair cheios da tua presença e do teu amor. Te agradeço em nome de Jesus. A igreja pode sentar? E eu tinha separado essa palavra já faz 2 meses. E toda vez que eu ia trazer ela, o Senhor me direcionava para outra. Então, porque não era o momento dela. Mas hoje chegou o momento dela depois de 2 meses. Então, o que me chamou a atenção nessa passagem foi o quê? Para trazer para os meus irmãos, quem foi Benjamim? Quem foi aquela criança que nasceu ali ao sua mãe morrer? Benjamim foi o 12º filho de Jacó, que já não era mais Jacó, e sim se chamava Israel, pois o Senhor tinha mudado o seu nome. Então aquele filho era o 2º filho da sua esposa tão amada. Ele era o 12º filho, mas da sua esposa tão amada, como a palavra diz, era o 2º que o Senhor tinha dado. Então, em meio a tanta turbulência que Jacó estava passando, de várias coisas que estavam acontecendo, ele estava a caminho de outra cidade, a sua esposa tão amada entra em trabalho de parto. E ali, por tanta complicação e por tantas dores, ela vai perdendo a vida. Mas antes de perder, ela olha para aquela criança e dá o nome a ele de Benoni, ou seja, filho da minha dor, filho da minha tristeza. Mas Benjamim, ao chegar ali, olha para o seu filho, Israel, ao chegar ali, olha para o seu filho e dá o nome de Benjamim, ou seja, filho da minha destra, ou filho da minha mão direita. Aquele homem em nenhum momento olhou para a dor de perder a sua esposa tão amada naquele momento, porque a própria palavra diz que ele amava Raquel desde o primeiro momento que viu, que ele
resgatou e nos abençoou. Porque no momento que Ele nos tirou dali de fora, Ele nos abençoou, igual Ele abençoou a Jacó por 2 vezes quando mudou o seu nome. É uma bênção a gente ter o privilégio de estar na casa dele, escutando a palavra. E se a gente estarmos atentos aqui, até os louvores falam da promessa do Senhor em nossa vida. Os louvores, os versículos e tudo que foi citado aqui antes, se falou da promessa em sua vida, das bênçãos que o Senhor tem em sua vida. Então, o momento de dor não deve ser esquecido. E a gente deve fechar a boca, porque muitas vezes o momento de dor e os obstáculos que surgem, a gente se amaldiçoa com nossa própria língua. Porque a própria palavra do Senhor diz que a língua tem o poder de amaldiçoar e abençoar. E a escolha é nossa, a qual vamos fazer em nossa vida. Se vamos nos abençoar ou se vamos nos amaldiçoar. Porque o Senhor entregou as bênçãos em suas mãos. Falta você ter determinação para segurar a sua bênção e esperar com paciência no Senhor. Porque nada é do jeito e da forma que você quer, e sim da forma que o Senhor deseja. A própria palavra diz que aquele menino que nasceu ali, ele poderia ter crescido amaldiçoado por sua mãe. Porque aquela criança que ela tanto desejou com felicidade, no momento de dor, ela amaldiçoou. Era o filho da minha tristeza. E naquela época as pessoas davam muita importância ao nome. O nome diria o que aquela criança iria crescer. E você já imaginou uma criança crescer sendo chamada de Benoni, de filho da dor, filho da tristeza? E você já imaginou se Israel tivesse pegado e colocado aquela mágoa dentro do coração dele e blasfemado contra o seu Deus e esquecido das promessas que Deus tinha feito na vida dele? Mas em nenhum momento ele deixou se contaminar e se lembrou das promessas que o Senhor tinha para a vida dele e resolveu abençoar o seu filho. E a própria palavra diz que Benjamim cresceu e iria se tornar líder da tribo. E o seu pai, em Gênesis 49, versículo 27, diz o seguinte: Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Ou seja, o pai acreditava que aquele menino que se tornou homem teria momentos de guerra em sua vida, dias de guerra, mas também dias de vitória, porque a vida da gente é assim, que a gente tira uma lição até dessa palavra que Israel disse ao seu filho, que haverá dias de guerras na nossa vida, haverá dias de luta, não só lutas materiais, mas lutas espirituais, porque as pessoas se pegam muito na emoção e muitas pessoas estão entrando em depressão, estão se entristecendo, mesmo estando na casa do Senhor, e não se lembram que a promessa do Senhor as alegra, a enche o coração. E às vezes aquelas pessoas se trancam dentro de si mesma, elas se trancam e esquecem da promessa do Senhor na vida delas. E aquele pai não rejeitou só o nome, ele rejeitou um destino para o filho dele, porque ele queria algo melhor. E esse Deus maravilhoso que você serve, ele quer algo melhor para você. Não deixe que as palavras de maldição lançadas sobre a sua vida tenham efeito, porque o Deus que te resgatou e o Deus que te salvou tem bênçãos tremendas para você. Tem bênçãos tremendas para você.
ser. Esse Deus é tão lindo, tão maravilhoso. E esse menino que cresceu e se tornou líder daquela tribo, se você for lendo a palavra, você irá ver que ele teve descendentes que se tornaram reis, como o rei Saul, a rainha Esther, Paulo de Tarso, que a gente pode ser comprovado em 1 Samuel 9, versículo 1, e Esther 2, versículo 5, e Romanos 11, versículo 1. As promessas do Senhor foram cumpridas na vida daquele menino, porque o Senhor usou o próprio pai dele, que acreditou, foi determinado, não deixou a sua fé se abalar pelo momento de dor, pelo momento da partida da sua esposa tão amada, porque ele estava numa tribulação de sentimentos, porque ele estava ali entre a promessa do Senhor de ganhar o segundo filho da sua esposa tão amada, e também estava no momento de dor, de perder a sua esposa. Mas em nenhum momento ele duvidou das promessas do Senhor. Então que vocês possam sair daqui e entender que em nenhum momento devemos duvidar do que o Senhor prometeu para nós. Porque o que ele prometeu é cumprido. Não importa o momento, ele vai cumprir. Igual ele cumpriu na vida deste menino, que nasceu, que tinha tudo para ser o filho da tristeza. E ele, ali, através do seu pai, e através da fé que o seu pai tinha em Deus, ele foi levantado, ele se tornou líder, teve descendentes que foram líderes. E assim é na sua vida. O Senhor te resgatou dali fora. Você estava na lama do pecado. Você estava pintado pelo pecado, achando que tudo era perfeito. E por quantas e quantas vezes alguém me falava algo mal de você, você olhava e dizia: pode falar, estou nem aí. Mas você não via que você estava se afundando cada vez mais. Mas o Senhor usou alguém para jogar a semente do amor dele. E essa semente floresceu dentro de você. Você foi resgatado. E você pode estar aqui adorando ao Senhor e escutando as promessas que Ele tem em sua vida. Porque o Deus que servimos é um Deus de promessa. Mas não é promessas materiais. É promessas espirituais. Promessas de renovo, de restauração, de libertação. Porque todos aqui tivemos libertação. Libertando-se dos pecados aí de fora. E a gente cada vez se aprofunda mais na palavra do Senhor, o mundo nos aborrece. Porque o Deus Altíssimo que servimos é grandioso, é maravilhoso. E nos trouxe aqui, e quando a gente olha lá para fora e olha para o nosso passado há anos atrás, a gente entende como a gente estava sujo. Mas hoje podemos dizer que estamos cada vez nos limpando na presença do Senhor, para chegar naquele dia tão importante que alvejamos, que é ver a casa do Senhor estar lá o adorando, sem tristeza, sem dor, sem precisar se despedir das pessoas que amamos. Lá será um canto de vitória. Lá será o canto que estaremos adorando em glória. Será um canto que estaremos engrandecendo o nosso Deus. Esse Deus que deu a oportunidade de sermos libertos pelo seu amor e pela sua glória. Que vocês possam entender que nenhuma palavra de maldição vai prevalecer sobre